Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 24 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira seguimos aí na maratona bíblica e hoje vamos falar sobre Isaías 4, 5 e 6. E o tema do devocional de hoje será a vocação do profeta. Vamos centrar aqui a nossa conversa no capítulo 6 de Isaías, que é ali o chamado, né? Quando Deus convoca o profeta Isaías para a sua tarefa profética. Bom, deixe-me ler aqui então um texto que vai dar base aí para a nossa conversa nessa manhã. Na verdade, a gente vai passar aqui por alguns outros textos, mas inicialmente vamos ler aqui o texto de Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Bom, o profeta Isaías, ele se apresenta aqui diante de Deus como o seu trabalhador, como aquele que iria servir ao Senhor no ministério. O profeta Isaías se apresenta como voluntário para um trabalho que de fato não seria um trabalho fácil. Agora, vamos fazer aqui algumas ponderações sobre a vocação de Isaías. Primeiro, o profeta, ele reconheceu as suas limitações e também os seus pecados. O versículo 5 diz assim: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O arrependimento, ele é a base nuclear da fé cristã. A fé cristã, ela tem em seus fundamentos o arrependimento como uma das suas principais bases. Tudo começa com o arrependimento. E o profeta, não fugindo desta realidade, profeta não diferente desta realidade, começa do começo. Começa reconhecendo os seus pecados, começa reconhecendo e se arrependendo dos seus pecados. Nós sabemos, e a Bíblia assim nos afirma, que Jesus é o único sem pecados, o único profeta que não precisou, o único homem, o único ser que não precisou arrepender-se dos seus pecados foi Jesus. Todos os outros, todos os outros homens, eles precisam reconhecer os seus pecados. Jesus, ele é o profeta perfeito, ele é o profeta que não precisou arrepender-se dos seus pecados porque não os tinha. Agora, os outros todos, eles têm que começar com o arrependimento dos seus pecados, com o reconhecimento dos seus pecados. Agora, porque, além de tudo que nós já sabemos sobre o arrependimento, por que o arrependimento é importante e é basilar na vida do crente? É porque reconhecer as nossas limitações é o primeiro passo para receber a graça de Deus, para recebermos graça, para recebermos alívio, para recebermos cura, para recebermos a visitação do Senhor. Nós precisamos reconhecer que assim temos essa necessidade. É interessante porque um dos principais motivos de orarmos, né, entre todos os outros, é que ao orarmos estamos reconhecendo que nós mesmos não podemos fazer aquilo, aquilo que estamos pedindo ao Senhor. Então, quando nos apresentamos diante do Senhor em oração, nós estamos também reconhecendo: Senhor, isso aqui eu não posso fazer. Eu estou dando um exemplo aqui para mostrar que reconhecer a nossa limitação é o primeiro passo para receber graça de Deus. O profeta, ele chegou diante de Deus e disse: olha, eu estou aqui com os meus lábios impuros, sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu que ele dependia da graça de Deus.
Segunda ponderação que vamos fazer aqui sobre a vocação do profeta é: Deus perdoou os seus pecados. O versículo 7 fala assim: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Quem é esse que perdoa pecados? O profeta, ele está diante daquele que pode perdoar pecados. O profeta se apresenta diante daquele que pode declarar pecados perdoados. O profeta se apresenta diante daquele que pode, com o seu poder, dizer os seus pecados estão perdoados. Então o profeta está diante de alguém que tem poder sobre a vida dele, que tem poder inclusive de perdoar os pecados. E aí nós podemos entender, inclusive, que ele está diante daquele que é o grande ofendido com os pecados. E às vezes isso passa batido. Nós nos esquecemos de que os pecados, eles foram cometidos contra o próprio Deus, eles são cometidos contra o próprio Deus. E somente aquele que é ofendido pelos pecados pode perdoar pecados. Então, quando Isaías se apresenta diante de Deus, ele está diante daquele que pode perdoar os seus pecados. Se teve uma coisa que escandalizou as pessoas nos tempos de Jesus, foi que Jesus, ele, em diversos momentos, ele disse: seus pecados estão perdoados. Uau, isso é glorioso, porque ao estar diante de Jesus, ao se apresentar diante de Jesus, ele não só curava enfermidades como sinal da sua divindade, ele também perdoava pecados como também sinal da sua divindade. E essa é a grande realidade da fé cristã. Nós, os crentes, eles estão diante daquele que pode perdoar seus pecados. E isso é maravilhoso, muito mais glorioso do que nos apresentarmos diante de homens, nos apresentarmos diante de autoridades, é nos apresentarmos diante daquele que pode perdoar pecados. E a terceira ponderação é que a tarefa do profeta não era fácil. Então, a primeira ponderação que nós vamos ver aí é que o profeta, ele reconheceu suas limitações e pecados, ele estava diante daquele que pode perdoar pecados, e terceiro, a sua tarefa não era fácil. Olha o versículo 10, diz assim: torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. É interessante que Jesus, ele citou esse texto algumas vezes para falar da sua própria missão. O ponto aqui é dizer que a missão do profeta, a missão de Isaías, era em glória. A missão de Isaías era falar para aqueles que não iriam ouvir. Olha só, que tarefa, né? A tarefa dele é, olha, pregue para aqueles que não vão ouvir a sua pregação. A missão dele era revelar para aqueles que não iriam ver. Ou seja, uma missão de fato muito difícil. Jesus, em diversos momentos, compara a sua missão, a sua própria tarefa, com a tarefa do profeta Isaías. É óbvio que aqui é o contrário, né? O profeta Isaías experimentou um pouco daquilo que o Senhor Jesus também experimentaria quando estaria aqui na terra. E quando olhamos para a vida e para a história, né, dos profetas, dos apóstolos, por exemplo, nós vamos perceber a mesma dinâmica. Os apóstolos também, eles enfrentaram uma barreira, uma tarefa muito difícil. A tarefa, ela não era fácil. E aqui nós podemos fazer duas observações sobre essa tarefa difícil do profeta Isaías. Primeira observação é que o nosso coração também é lento em ouvir a mensagem de Deus. Assim como aqueles que Isaías teria que pregar, assim como Jesus pregou, assim como os
apóstolos pregaram para homens que eram lentos para ouvir a mensagem de Deus, nós também somos lentos para ouvir a mensagem de Deus. Nosso coração é lento para ouvir a mensagem de Deus. A segunda observação é que nós precisamos de revelação quando ouvimos esta mensagem. Se o Senhor não tirar essa barreira, se o Senhor não remover essa barreira, se o Senhor não remover essa cegueira espiritual que cobre os nossos olhos, nós não podemos ouvir a mensagem de Deus. A mensagem de Deus não é ouvida por aqueles que simplesmente vão gostar e prestar atenção nela. Não, a mensagem de Deus é ouvida por aqueles que ele, para usar aqui uma expressão que o apóstolo Paulo usa em Efésios, para aqueles que ele iluminou o coração. Então, a tarefa, a vocação, a missão do profeta Isaías não era uma missão fácil, porque ele estava falando para surdos que não iriam ouvir e para cegos que não iriam enxergar. Bom, qual é a moral da história? Qual o resumo de tudo isso que falamos aí, desta missão, desta vocação do profeta Isaías? A moral da história é: a missão de Deus envolve chamar pecadores ao arrependimento e proclamar a verdade de Deus. A missão de Deus envolve isso. A missão de Deus envolve chamar pecadores ao arrependimento, e a missão de Deus envolve proclamar as verdades de Deus, expressar as verdades de Deus. Tarefas que não são fáceis de realizar. Então, a missão de Deus é uma missão inglória, ingrata. Por quê? Porque ela envolve dois aspectos que, de modo geral, os homens rejeitam. A missão de Deus envolve chamar pecadores ao arrependimento, e a missão de Deus envolve proclamar a sua verdade. Bom, quanto a vida de Isaías serve de modelo para você? Esse é o nosso desafio, pensar sobre isso. E aqui, quando pensamos nessa aplicação, quanto a vida de Isaías serve de modelo para nós mesmos, vale a pena lembrar que nós não devemos tentar recriar a experiência de Isaías, né? Já vi muitas pessoas fazendo isso, né? Pedindo ao Senhor para passar a brasa nos seus lábios. Isso foi uma experiência única, a experiência do profeta Isaías. Agora, o que essa história do profeta Isaías serve de modelo para mim e para você? Talvez vai servir porque você reconhece que é tardio em ouvir a mensagem de Deus. Ou talvez você reconhece que a sua tarefa não é fácil. Ou talvez você reconhece que a tarefa de Deus com você também não é fácil, porque você é tardio em ouvir a mensagem de Deus. Eu não sei como essa mensagem, né, como a vocação de Isaías serve de modelo para você. Para mim, ela serve em vários aspectos. O principal aspecto é mostrar que, assim como o povo que Isaías iria pregar, eu também sou tardio em ouvir a mensagem de Deus. De que maneira a vida de Isaías serve de modelo para você? Tá bom? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor de toda misericórdia, diante de Ti que nós nos colocamos nesta manhã, reconhecendo, Pai, o quanto estamos afastados do Senhor, o quanto estamos afastados da Tua verdade e o quanto precisamos, Senhor Deus, ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua voz, arrepender dos nossos pecados. Também reconhecemos que estamos diante daquele que pode perdoar os nossos pecados, que pode abrir os nossos olhos, que pode abrir o nosso coração, que pode nos curar dessa surdez espiritual para que ouçamos a Tua voz, ouçamos a Tua mensagem. E essa é a nossa oração. Pedimos que o Senhor assim o faça.
nos liberta, Senhor Deus, dessa cegueira espiritual e nos faça enxergar a beleza da tua mensagem, a beleza da tua palavra. Senhor, nós oramos e nós te agradecemos por isso, fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.